Alô você, aqui quem está falando é o professor Inaldo e nós vamos dar continuidade à nossa resolução da apostila de matemática, né? A apostila de matemática nossa tá boa, só material bom, só conta boa. Então chega de papo e vamos para 216. Sabe aquela lá que pedia os gráficos são organizados para representar diferentes informações a serem analisadas? Ele fala o que é gráfico, que está bem aqui. Eu vou aqui pro cantinho que é para não atrapalhar você, olha só. Tcharam! Ele fala o que? Bem aí. Os gráficos são organizados para representar diferentes informações a serem analisadas. Então o gráfico ele apresenta de uma vez, que é para facilitar o que? A visualização, certo? Pronto. Os diferentes gráficos são assim. Tem gráfico de pizza, tem gráfico de barras, tem gráfico de colunas, de barras ou de colunas que são em pé, o de pizza que é redondo, e vários tipos, né? Eu pedia, recorte aqui vários tipos de gráfico, jornais, revistas ou de livro didático e colhe, mas ninguém me mandou foto de nenhum gráfico, então vou apresentar alguns para vocês agora. Olha só, aqui temos um gráfico, professor, um tipo de gráfico, sim, olha só, gráficos em 2D ou 3D. Esses gráficos são interativos, a gente clica e eles abrem as informações, certo? Você está vendo o primeiro aqui, ó, bem aqui, ó, coluna, aqui do lado, gráfico de coluna, bem aqui, ó, gráfico de barras, bem aqui, olha só, outro de coluna, mas os números são no meio desse aqui, olha só, esse aqui os números são no meio, outro de barra, mas os números são no meio, os valores são no meio, não são apresentados em outras áreas. Esses aqui são outros tipos de gráfico, esse aqui ao lado, ó, esses dois. E o de pizza aqui embaixo, ó. Colocar eu bem aqui, ó. Olha só, o de pizza tá bem aqui, ó. Tá vendo? São vários tipos de gráfico, certo? Olha só, esse aqui. Esses são em linhas. Primeiro lá em cima são em linhas. Aqui do lado são em áreas. Esse aqui é em áreas. Gráfico de áreas. Esse aqui é o gráfico de colunas, que são em pé. Esse aqui é o gráfico de barras. Esse aqui ao lado, ó. Você está vendo? Eles são as colunas deitadas. Esse aqui, que é o de pizza, também é chamado de gráfico de setores. Ele vai ser sempre redondo assim, dividindo as fatias, de acordo com as informações. O gráfico XY, isso aqui é mais comum na faculdade de se ver. O gráfico em rede, que parece um pouco com a torre. São vários tipos de informação entrelaçada, informações entrelaçadas. E o gráfico em ações aqui do lado, você está vendo? São muitos tipos de gráfico. Mas eu vou precisar aprender tudo isso de uma vez, eu vou ficar leso da cabeça. Claro que não, né? Isso aqui é só para a gente ter uma base de que são os gráficos. Bom, faça um levantamento dos solteiros, casados, separados, viúvos e da classe, né? E preencha a tabela abaixo. Então tinha uma tabela, aí tinha estado civil dos alunos. Tinha assim, solteiros, aí tem uma imagem de uma mulher e do homem, né? Tá bem aí. O que isso quer dizer? Mulheres e homens solteiros. Casados, separa na primeira linha da tabela as mulheres casadas e dos homens casados embaixo. Do lado as mulheres separadas, embaixo das mulheres separadas os homens separados, do lado os viúvos, as viúvas e do lado os viúvos. Depois é para somar o total. Como ninguém se manifestou no grupo, fiquei esperando, quantos são? Aí eu chutei. Coloquei aqui um número aleatório só para a gente preencher, porque afinal de contas, né, gente? O show não pode parar, meu filho. A gente tem que fazer nossa aula. Então vamos lá. Coloquei 6 em solteiros, coloquei 6 em solteiras, 4 em solteiros, 9 casadas e 8 casados, 4 separadas e 4 separados, 2 viúvos, 2 viúvas e 1 viúvo. No total do primeiro, somando os solteiros, 6 com 4, 6 mulheres e 4 homens, deu 10. Dos casados, 9 com mais 8 dá 17, porque se fosse 9 com 9 daria 18. Mas não é 9 com 9, é 9 com 8. Então tira 1 do 18, ele fica 17, porque
De 8 para 9 a diferença é só 1, né? São meios separados, mulheres e homens, são 4 de cada. Se você fizer aí, ó, 4 com mais 4 vai dar 8, que a gente tem 10 dedos. Ó. Eu tiro 2 aqui, ó. 10 menos 1, 9, menos outro, 8. Vão dar 8 separados. Viúvos, 2 mulheres e um homem. 2 com mais 1, 3. A gente está cansado de saber disso, né? Bom, o que eu vou fazer com essas informações? Coloque no gráfico abaixo aí da 217, tá? Não vacila, não. Agora vamos organizar o total de solteiros, casados, separados e viúvos em um gráfico de barras ou colunas horizontais, tá? Esse pode ser chamado também de colunas horizontais, porque são colunas deitadas, mas ele é comumente chamado de gráfico de barras, tá? Se você ouvir falar gráfico de barras, você vai saber que gráfico de barras são esses gráficos assim, ó. As informações deitadas em barras, tá? Pinte os quadradinhos da barra correspondente. Bom, eu já comecei aqui para você, olha só. Eu já comecei bem aqui para você, ó. Tarantantan. Viúvos, 2 com mais 1, 3. Quantos quadradinhos eu pintei? 3. Separados, 4 com mais 4 dá 8. Eu contei até o 8, porque tem um número aqui embaixo para você se basear aqui, ó. Olha só, o 8 bem aqui embaixo. E eu pintei do 8 para trás. Como aqui só eram 3, 2 viúvas e um viúvo, eu pintei do 3, aqui ó, aqui do lado, fica aqui ó. Eu pintei aqui ó, do 3 para trás. Assim como do 8, eu pintei do 8 para trás. Como é que eu vou saber, professor? Tá bem aqui embaixo os números, ó, tá de 1 até 20, tá? De 1 a 20. Bom, professor, já terminou essa tarefa? O senhor já resolveu pra gente? Muito fácil, hein? Sim, tá fácil, cara pálida. Você já pega tudo resolvido. Não é bem assim. Casados, deu quantos? 17. Diz pra mim que você entendeu essa parte. Que você vai olhar pro número 17 aqui embaixo. Bem aqui embaixo, olha só. 17 aqui, ó. Vou ficar aqui do lado dele aqui pra você ver. Você vai pegar esse número 17 aqui, você está vendo ele aqui? Pegue ele, o número 17, e pinte dele para trás, todos. Vai pintar aqui do 17 para trás. Mas isso é onde, professor? Nos casados, que é a terceira barra. A primeira e a segunda já está pintada, pula, vai para a terceira. Da terceira você pega do 17, olha só, do 17 para trás. Não me erra uma coisa dessa. Professor, vai ficar um espaço entre eles? Vai, é normal que fique, tá? Vou mostrar aqui no livro como é mais ou menos que você vai fazer. Olha só, eu pintei do 17 para trás, você tá vendo? Por quê? Porque são os casados que deu 17. De onde o senhor tirou 17, professor? Tá bem aqui, ó. Eu volto para a tabela e da tabela eu construo o gráfico. O próximo é separados, Não, o próximo é solteiros. Solteiros é a primeira informação, são 10. Então você vai pintar aqui, ó, do 10 para trás, nos solteiros, porque casado a gente já fez agora há pouco, né? Dos solteiros você vai pintar do 10 para trás, solteiros. Você vai aqui, olha qual é que é o 10, que é bem aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho dele. Esse aqui é o 10, você vai pintar daí para trás, na linha 2 solteiros, porque eu suspeitei que fossem essa quantidade de solteiros. Então já comecei a pintar, já tinha viúvos separados, agora você vai pintar os casados e os solteiros. Difícil ou de fácil? De fácil, coisa mais fácil do universo todinho a gente vai fazer agora. Pulou, vira a página, professor. Virando a página, taran. Olha só. Faça um levantamento do número de filhos dos alunos da turma. Também não falaram isso no grupo. Sou, tem tantos filhos. Sou, tem tantos meninos. Sou, tem tantas meninas. Não sei. Então, pensei aqui. A quantidade de mulheres que podem ter nenhum filho, uma. Chutei, tá? Isso aqui é só pra gente fazer o show continuar. E homens que não tem nenhum filho, talvez 2. Quem tem um filho? 3 mulheres. Homens que têm um filho, 6. Quem tem 2 filhos, 6 mulheres e 4 homens.
Quem tem 3 filhos? 2. 2 mulheres e 3 homens têm 3 filhos. 4 ou mais, eu coloquei, viu? 4 filhos ou mais. Mulheres tem 2 que têm 4 filhos ou mais e homens 3 que têm 4 filhos ou mais. O que eu vou fazer com essas informações aí, professor? Bom, agora você vai colocar o total, que eu não coloquei aqui para não facilitar para você, né? Senão eu vou estar fazendo tudo para você. Olha só, você vai colocar o total de 1 mais 2, porque quem tem nenhum filho, o total dos que não tem nenhum filho é 1 com mais 2, uma mulher e 2 homens, ou seja, 3 pessoas aí não vai ter nenhum filho, então 3 vai ficar aí nesse total. Do lado você vai somar 3 com mais 6, se você fizer essa soma vai dar 6 com mais 3, 7, 8, 9, você vai colocar um 9 aí. Depois você vai somar 6 com mais 4, que dá 10, tá? Olha aí, 6 com mais 4. Vou continuar do 6. 7, 8, 9, 10, não é? 2 com mais 3, que todo mundo sabe quanto é. Tá bem aqui, ó. Que tem 3 filhos, você vai colocar no total aqui. E por último, e não menos importante, 2 com mais 3, que também vai dar a mesma quantidade aí nesse total, tá? Então, cada quadradinho desse total vai ser a soma dos homens e mulheres. A quantidade de filhos dos homens e das mulheres, tá bom? Agora nós vamos organizar a tabela acima em um gráfico de colunas. Não é mais agora de barra, não é mais assim deitado. É em pé assim, ó. E o que muda, professor? Tudo. Muda tudo, porque agora você vai ter que olhar para os números aqui do lado. Bem aqui, ó. Vou ficar aqui, do lado dos números. Você está vendo aqui, ó? Do lado desses números, que vão de 1 a 15. Tem algum número 15? Não. O máximo que você vai encontrar é até o 10. Você vai pintar no máximo até a altura do 10, tá? Inclusive eu já até pintei aí. 10, que tem número de filhos da turma, né? A quantidade que tem um filho é 9. Aliás, eu pintei só até o 9. Desculpem, bem aqui, eu só pintei até o 9. Vou até aproximar aqui para a gente conseguir ver. Olha, só pintei até o 9. Do 9 para baixo, eu pintei aí, ó. Você tá vendo? Por quê? Porque quem tem um filho, o total vai dar 9. Filho, a quantidade dos que tem nenhum filho é 3, tá? Primeira informação aqui do quadro, ó. 2 com mais 1. Esses aqui não tem nenhum. Uma mulher não tem nenhum e 2 homens não tem nenhum. Então, o total de estudantes que tem nenhum, ou seja, que tem 0 filhos, é 3, tá? Quando você chegar na terceira coluna, é a coluna de quem tem 2 filhos. Qual é a quantidade dos que tem 2 filhos? 6 com mais 4, ou seja, 10. Você vai pintar do 10 para baixo. Eu até coloquei aqui, ó, a marcação do 10 para baixo você vai pintar, porque é a quantidade de pessoas, tá? Não é a quantidade de filhos. É a quantidade de pessoas que tem 2 filhos. Quando você chegar no 3, bem aqui do lado do 2, vou aproximar aqui para você ver, o 3 aqui, é quem tem 3 filhos e a quantidade é, você vai pintar esse total de dedos aqui para baixo, tá? Pega esse total aqui para baixo e pinta. E o gráfico dos que tem 4 filhos ou mais, a coluna, vai ficar igual? Vai ficar igual, porque também dá o mesmo valor, que é esse aqui que eu estou mostrando, certo? Difícil ou de fácil? Muito fácil. Isso aqui é mais fácil do que ficar em pé na rede. E olha que ficar em pé na rede é uma das coisas mais fáceis que tem. Vamos lá. Bom, pergunta número 6. Quantos estudantes da turma não têm filhos? Eu já até coloquei 3 estudantes. Não dá para ver, mas a resposta aqui dessa daqui, ó, são 3 estudantes. Quando você for para 7, quantos estudantes da turma tem? Um filho, 9 estudantes. 6 com mais 3. 2 filhos, 6 com mais 4. Faça essa conta aí e você vai dizer o total de estudantes. 3 filhos, esse total aqui de estudantes. 4 filhos ou mais, mesmo total de estudantes, tá? A 8 aqui já é uma atividade oral, uma atividade que a gente debate ou discute um assunto. Aqui está ele dizendo assim: sua opinião é importante, número 8.
Quantos filhos, no máximo, você acha que é possível ter hoje? Dando a eles todas as condições necessárias, né? Que condições são essas? Condições de alimentação, né? De vestimenta, educação, material escolar. Aí a outra mulher falou, essa que está em pé aqui pertinho de mim, aqui, ó. Essa daqui, falou assim: o que você acha da ideia de planejar a família limitando o número de filhos? Dê a sua opinião. O que você acha disso? Planejar a família, limitando. Você planeja ter tantos filhos. Por exemplo, professor tem 2, que sou eu, né? Tenho 2. Para mim já tá bom, né? Parou por aí. Isso é planejamento familiar. Eu só quero ter 2. Se bem que eu não tive nenhum, né? Só quero ser pai de 2. Mas se vier outro, que a gente continua brincando, quer pular, dar um deslize, né? Glória a Deus. Mas a gente não vai pedir para abortar. Mas só esses 2 aí já tá de bom tamanho, né? Essa é a minha opinião. Você tem a sua opinião, cada um tem a sua. Continuando, você sabia que no Brasil as mulheres estão tendo menos filhos? Menos de 2 filhos por família? O que você acha disso? Tá? Nas grandes metrópoles, cidade de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, onde há um planejamento familiar maior, as mulheres estão tendo menos filhos. E às vezes até menos de 2, no caso às vezes só 1 por família. O que você acha disso? Sua opinião é importante, e aí você vai gravar para mim, tá? Então muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Nossas aulas não podem ser muito longas, porque a gente gera um debate, então vou tentar fazer as aulas entre 15 e 18 minutos. Mas se você achar curta, professor, eu quero uma de meia hora, aí nós vamos votar no grupo. Se a maioria disser que quer a aula de meia hora, eu vou fazer de meia hora ou mais, tá? Isso aí depende da gente. Eu gravo assim de 15, porque às vezes na correria do dia a dia, você pega uma aula ali, a 15 minutos, tem 15 minutos de folga aqui, eu vou ver o que o professor disse do conteúdo. E aí quando eu pegar a minha apostila, eu já vou saber responder lá, certo? Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, por ser esse aluno, essa aluna maravilhosa. E tchau, até a próxima aula.